Por favor, candidato. Vencido. 30 segundos para a pergunta, por favor, Padre Kelmo. Hoje os filhos dos ricos estudam de graça em universidades públicas, enquanto o filho do pobre, que não tem uma boa educação de base, acaba tendo que pagar por universidades particulares. As universidades públicas viraram fábricas de militante a serviço do PT. Como você espera acabar com isso? A Colômbia, que é um país muito mais pobre do que o Brasil, garante 25 vagas para cada, 25 vagas para 18 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. 42 vagas, só corrigindo. 42 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. O Brasil só dá 18 vagas. Portanto, o último lugar onde a classe média, que está obrigada a pagar dobrado para viver, tem algum retorno do Estado brasileiro, que é certamente muito oneroso e corrupto, e eu quero consertar isso, é a universidade pública. O que eu quero é expandir, e na verdade eu estou me comprometendo no Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo, de transformar a educação pública brasileira em todos os níveis numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. Do jeito que o povo está cansado de sonhar e de ser enganado, eu preciso dizer um pouco mais. Isso já está acontecendo no Ceará. Um dos estados mais pobres do Brasil já tem hoje 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Todas são gratuitas e todas perseguem o melhor padrão que houver de ensino para o filho do pobre, que é a única forma que o filho do pobre da pequena classe média tem de mudar de classe. E por que você perde lá no Ceará? A educação precisa ser investida na base. Nós, do PTB, acreditamos nisso, que a educação de qualidade é quando você, de fato, passa a investir na criança, depois no adolescente, e assim chega a tua vida adulta para chegar à universidade e não virar militante de esquerda. Porque esse é o grande problema. As universidades hoje no Brasil, ela virou um ninho, né, de pessoas que militam por ideologias que vão contra os valores, contra o cristianismo. Vocês fizeram das nossas universidades um lugar para formar soldadinhos que vão defender essas ideologias, né, que está aí matando tantas pessoas na América Latina. A gente chega numa universidade, vê jovens utilizando camisetas com Che Guevara. Aí eu pergunto a você, universitário, você sabe quem foi Che Guevara? Um assassino de sacerdotes? Você sabe que Che Guevara... Tempo, candidato. Muito obrigado. A tréplica do candidato. A educação que eu sonho prover para o povo brasileiro é aquela que nós já estamos conseguindo fazer no Ceará. Eu digo isso não é para exibir nada, é apenas para mostrar para você que é possível. E ela começa com uma creche em tempo integral. E eu digo a você, com 8 bilhões de reais, que é a dispensa de impostos de produtos de luxo na cesta básica, eu coloco 1 milhão de crianças. São 8 bilhões de reais por ano de dispensa de PIS/COFINS por corrupção de outros governos que se mantém até hoje. Ou seja, para pegar a cesta básica sem imposto, meteram produtos de luxo tipo salmão, queijo suíço, filé mignon e deixam de pagar 8 bilhões de reais. Só para dar um exemplo prático daquilo que eu quero fazer. E o ensino há de ser em tempo integral profissionalizante. Também já temos no Ceará bem avançado, 60% das nossas escolas já são em nível médio em tempo integral. E o profissionalizante resolve a contradição da garotada, que não consegue o primeiro emprego. 14 milhões de jovens brasileiros hoje estão desempregados e sem educação. Eles estão chamando cinicamente de nem estudam, nem têm oportunidade de trabalhar. E nós estamos resolvendo isso como? O aluno que sai da escola de nível médio de tempo integral vai fazer um estágio remunerado pelo governo, os 6 primeiros meses, e tem sido de mais de 90% o aproveitamento e a retenção desses jovens estudantes nas empresas privadas. O ensino tem que mudar o padrão. Ao invés do decoreba antigo, o beabá, que não leva mais ninguém para frente, o ensino deve ser emancipador, da capacidade de formar um profissional para o mundo digital, para a economia do conhecimento. E aí isso bane completamente a preocupação de qualquer um. Porque se eu ensino um estudante a pensar, a olhar a mesma coisa de 2, 3, 4 ângulos diferentes e formar sua própria opinião, nunca mais ninguém vai poder alegar esse tipo de manipulação, que é mais lenda do que fato. Lenda? Isso é verdade. Várias universidades que Tempo esgotado, candidatos, muito obrigado. Nós vamos agora fazer o sorteio da pergunta que será formulada pela candidata Soraya Tronic. Eu vi Soraya. Vamos ver aqui. Meu Deus do céu, Soraya está chegando. Fazer uma pergunta sobre combate ao racismo, candidata. A qual dos demais candidatos, por favor? Soraya. Pode ser Felipe Dávila, pode ser o Padre Kelmon, pode ser Simone Tebet.
Tá Vamos pensando. escolher candidato. Vamos para o padre. Candidato padre. Eu tô atacando o padre hoje. Ela tá com 30 medo, segundos, por favor. tá com pessoal, medo de fazer a pergunta. perguntar a Lula e a Bolsonaro. E a Tebet. Candidato. O atual governo já teve absurdos como o secretário que fez vídeos de conteúdo nazista, assessor que fez gesto supremacista em pleno Congresso Nacional e presidente da Fundação Palmares, que é contra o movimento negro. Como garantir a defesa da população preta, parda, indígena, que é o nosso maior povo, em meio a esse quadro de preconceito institucional? Dizendo para todos vocês que nós somos irmãos. Nós somos todos irmãos. O preto, o branco, o índio, o amarelo, o marrom. Somos todos brasileiros. Somos todos moradores dessa nossa casa comum, que é o Brasil. O Brasil é a nossa casa comum. Agora, essa política que cria mais divisão, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que entender que como nós somos brasileiros e irmãos uns dos outros, preto, branco, índio, mulato, pardo, nós somos todos cristãos também. E quem é que nos dá esse sentimento de irmandade, de fraternidade, a não ser Jesus Cristo de Nazaré? Somente Jesus Cristo de Nazaré que pode nos dar esse espírito de saber enxergar no outro além da cor da pele. Porque vocês enxergam a cor da pele e vocês dividem e manipulam as pessoas desse país pela cor da pele. Raça só existe uma, raça só existe a humana. Nós precisamos enxergar o outro como um irmão, como um igual a nós, como um igual a você e a mim. E essas pessoas aqui de esquerda, 5 contra 2, essas pessoas de esquerda já estão com essa retórica, essa narrativa de dividir para dominar. Nós não podemos ouvir mais isso e aceitar. É preciso olhar para o Evangelho. É preciso olhar para Jesus. Se nós somos 84% de cristãos nesse país, vamos olhar para aquele que nos dá o maior exemplo de como nós devemos viver a nossa vida em sociedade. Jesus é o maior exemplo que nos ensina a viver uma vida em sociedade, nos irmanando. Nós temos que ser irmãos uns dos outros. Nós temos que olhar para o outro e sentir a dor do outro. Olha os nossos irmãos da Venezuela que estão sofrendo as consequências de ditaduras de esquerda que só quis saquear e roubar. Porque onde a esquerda coloca as mãos, eu costumo dizer isso, onde a esquerda põe as mãos para governar, ela destrói, ela apodrece, ela rouba as riquezas. A Venezuela, o país mais rico da América do Sul, se tornou o país miserável. As pessoas estão saindo de lá num êxodo humano impressionante. Eu vi com os meus olhos. Não foi o Jornal da Globo que me disse, não foi nenhum outro jornal que me falou. Eu, como padre, cuido de pessoas. Eu vi gente dizendo aqui que cuidava de pessoas. Eu cuido de pessoas, do ser humano. Eu fui ver na fronteira. Ninguém me falou, não foi a senhora que me contou. Eu saí pedindo esmolas para juntar dinheirinho, porque não tenho salário, e fui ver a situação do meu irmão. Não é porque é de outro país, mas é um cristão como eu, que está ali sofrendo o que a esquerda faz. E é isso que eles pensam. Tempo, candidato. Agora, por favor, a réplica da candidata Soraya. Bom, agora eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. O senhor vai arrumar confusão aí, perigoso perder o cargo de cabo eleitoral. Mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Ninguém. Senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extremunção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu extremunção porque o senhor é um padre de festa junina. Não existe. O senhor, por favor, se mantenha calado. Por favor, candidato. O seu tempo já está esgotado. A senhora concluiu a sua fala, candidato? E dizer mais, que não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Vixe. Não sabe, não sabe. Tempo esgotado. Vixe. Então, vamos lá.
Soraya, joga duro. A resposta do candidato Bolsonaro foi negado. E durante a fala da candidata Soraya Tronic e o candidato Padre Kelmon usou todo o tempo dele na réplica, e, portanto, na resposta, e, portanto, não teve direito à tréplica. Nós vamos seguir, então. Vou sortear o próximo tema. Quem falta aí, Boni? Boni, quem falta aí? Sim. Felipe Dávila, Simone Tebet e Soraya Tronic. Ei, eu escolhi quem? Lembrando, então, candidato, relação com o Congresso. A quem o senhor vai perguntar? O Felipe Dávila. O candidato Felipe pode se aproximar, por gentileza. Ele quer fugir de 30 complicações. segundos para a Quer formação conta da com pergunta, mulher candidato. hoje. Felipe precisa saber que não é fácil o relacionamento executivo com o parlamento em qualquer esfera do Brasil. Eu botei um ponto final no toma lá da cá. Formei o Ministério Técnico, indicando pessoas competentes, e graças a isso vencemos muitos obstáculos. E no passado se entregava ministérios, bancos oficiais estatais em troca de apoio no parlamento. Essa prática tem que continuar sendo negada no futuro? É intolerável, Bolsonaro, qualquer tipo de esquema que tenha lá toma lá da cá. É isso que acabou com a política brasileira. Todo lugar tem. Mas infelizmente, e é triste dizer, que no seu governo também nós tivemos o orçamento secreto, que o senhor vetou no começo. O senhor vetou, mas depois aprovou. Eita! E o orçamento secreto virou essa moeda, infelizmente, de troca. Eita! E a segunda coisa, que também me entristece, porque eu nunca acho bom falar essas coisas, é a questão dos aliados. Quando se começa a fazer uma base aliada com ex-mensaleiros, fica difícil governar. Eu sei a dificuldade de governar, eu compreendo, mas não pode ceder 1 milímetro. E aí eu gostaria de dar um exemplo do nosso governador Romeu Zema, em Minas Gerais. Governou o tempo inteiro sem fazer um único acordo. Governo limpo, impoluto, e conseguiu fazer andar o Estado. Atraiu 280 bilhões de reais de investimento, saneou as contas do Estado sem fazer nenhuma concessão. Infelizmente, é a sala podre. Ô Dava, você sabe que o orçamento secreto não é meu. Eu vetei. Depois passou e virou uma realidade. Eu não indico um só centavo nesse dito orçamento secreto. Ele é totalmente administrado pelo relator, ou da Câmara ou do Senado. Então não existe da minha parte qualquer conivência com esse orçamento. Quanto, aliás, Dava, fala-se muito em Centrão. Se tirar o Centrão, sobe 200 deputados. Como é que você vai aprovar um simples projeto de lei se não tiver um acordo, um mínimo de urbanidade com eles? Me indique qual ministério que eu dei em troca de apoio parlamentar. Tenho lá o Ciro Nogueira, que é um cargo político, que faz contato com o parlamento. Os raros parlamentares, como a Tereza Cristina, não foi em troca de apoio parlamentar. Não existe no meu governo troca de ministérios, estatais ou bancos oficiais com apoio parlamentar. A questão, presidente Bolsonaro, é que justamente essa utilização de mecanismos perversos como orçamento secreto, mensalão, vem corroendo a credibilidade do parlamento brasileiro, vem desgastando a democracia brasileira. Nós precisamos fazer um governo ético no Brasil, nós precisamos fazer um governo correto, no sentido de respeitar sempre a honestidade. Não dá para adiantar reformas no Brasil quando a gente cede para esses picaretas. Você sabe disso muito bem. Você sabe disso. Você sabe que governar o Brasil necessita sim de pulso político, mas necessita principalmente de não deixar essa turma avançar em orçamento, em emenda. Porque quando faz isso, olha o que acontece agora. Estouramos o teto de gasto. O Brasil vai pagar 500 bilhões de reais de juros. É esse o custo que acaba caindo no bolso do brasileiro. Isso é muito ruim. É dinheiro que devia estar indo para a saúde, para a educação. Nós estamos pagando juros por causa da irresponsabilidade fiscal. Porque quando abre a porteira para o Congresso, essa boiada de aumentar o gasto público vem. Veja aqui quantas promessas, só promessa para aumentar gasto público. Ninguém diz onde vai cortar o gasto público. E isso é que é governo sério, é definir prioridade, é dizer onde vai cortar, é não ceder à malandragem. Infelizmente, o Brasil tem costume desse roubo mais fácil, é péssimo.
por isso que eu peço a você para votar no presidente do Novo, porque lá não tem roubo e a gente faz. É assim que se faz política. Está na hora de moralizar a política no Brasil. Chega mais do mesmo. Obrigado, candidatos. Peço que retornem.